Finalmente o novo livro dos monstros saiu e a gente pode dar aquela conferida no material para responder várias dúvidas que vinham nos atormentando desde o início da publicação dessa nova edição. Será que os monstros estão mais fortes? Será que eles ganharam mais identidade ou continuam sendo grandes sacos de ponto de vida? Talvez tenha ficado mais fácil fazer as aventuras de nível mais alto com essas novas criaturas? Ou esses monstros estão mais intuitivos para serem executados nos combates? Essas e muitas outras perguntas estavam martelando aí na minha cabeça há meses, porque eu já fiz várias sessões de D&D 2024 e eu tenho uma percepção bem peculiar do que está acontecendo, do nível de poder dos personagens. E a gente precisava ter em mãos logo o novo livro dos monstros para ter um direcionamento mais oficial. E agora que ele chegou, a gente vai poder tirar todas essas dúvidas. Vamos saber aí se todos os nossos desejos foram atendidos. E eu realmente gostaria de fazer esse vídeo de maneira 100% positiva. Mas pelo spoiler da thumb, você já deve imaginar que existem problemas, e alguns bem esquisitos. E eu nem tô falando só da remoção dos orcs do livro. Olá pessoal, Grun tá na área trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência criando e modificando criaturas de RPG. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo livro dos monstros, mostrar para vocês várias criaturas, trocar uma ideia sobre as mudanças, listar as coisas que eu achei que ficaram boas, reclamar do que eu achei ruim e xingar o Wizard pelas coisas que eu achei bizarras. Deixa eu só fazer uma observação. Eu não tenho o livro físico, né? Tudo que eu vi e vou mostrar pra vocês é a partir da versão oficial do D&D Beyond, onde eu tenho uma conta especial com acesso de criador de conteúdo a todos os livros. Então vamos lá, ó, de cara. Primeiro falar do que tá bom nesse novo livro, começando com a arte, que é muito bonita. E de modo em geral, tá bem melhor do que as do livro de 2014. Diferente do novo livro do jogador, que tá todo mundo feliz, contente nas ilustrações, aqui eles passam um senso de perigo real, muitas vezes mostrando as criaturas em ação, em cenas que dão a ideia do tamanho e do terror que um monstro pode ser. Até tem um ou outro sorriso. Mas de modo em geral ficou muito bom e eu vou mostrar pra vocês durante esse vídeo várias artes dos monstros. Pra você poder ver aí, comparar o que é novo, o que tava no anterior, né? Você vai ver que tem um improve, um ganho muito grande. Já os apêndices incluídos aqui vão ajudar demais a organizar o jogo. Tem desde a lista completa de animais que os mestres e os jogadores podem usar ali com o druida para se transformar e tudo mais, passando por monstros divididos em regiões, tipo floresta, montanha, pântano, deserto e outros, né? Tá tudo ali bonitinho. Tem também uma essencial lista das criaturas por nível de desafio, listando por CR todos os monstros agrupados, né? Deixa a preparação do mestre muito mais fácil, ajuda demais na criação das aventuras. Tem também as criaturas agrupadas por tipo, aberrações, monstruosidades, mortos-vivos e também colocadas por grupos, como anjos, beholders, demônios, licantropos, e isso é muito importante por causa do problema que eu vou citar um pouquinho aí na frente do vídeo. Esses apêndices vão dar uma ajudada, é um quebra-galho. Agora, a maior parte da evolução do livro, na minha opinião, vem no que eu vou citar agora, que é realmente o remaster das criaturas. Todos os monstros foram refeitos para tornar sua linguagem mais clara e facilitar a sua utilização. Além disso, agora as ações de combate elas estão equilibradas para poder causar mais ou menos a mesma quantidade de dano, não importa o caminho de ataque que seu monstro escolha. Ou seja, não tem mais aquela coisa do monstro dar uma porrada super forte, mas ao mesmo tempo ter uma outra ação de ataque que era bem ruim, nunca ia valer a pena. Agora os caminhos estão mais equilibrados. Outra coisa interessante é que vários movimentos ficaram direto dentro do ataque múltiplo. Como por exemplo o Benri. Você vê que ele faz 2 ataques e mais um aperto mortal, um constrict ali. Tudo isso está dentro do ataque múltiplo. E eles mudaram também a maneira que as habilidades que necessitam de save estão escritas. Por exemplo, o Death Burst do Mephit de Gelo, ele diz o efeito, a salvaguarda necessária, o resultado se falhar e depois o resultado se passar no save. É uma mudança sutil, mas eu achei positiva, é mais direto e reto ao ponto. A lore dos monstros não ficou muito legal, eu já vou falar sobre isso mais na frente do vídeo, mas pelo menos aqui eles colocaram alguma ambientação em forma de tabelas que ajudam a variar os monstros. Por exemplo,
quais são as esculturas de um gárgula, ou o formato de um golem de carne. Tem bastante disso no livro e é maneiro pra você dar aquela peculiarizada. E se a gente tá falando de variações, deixa eu comentar sobre as famílias de monstros. A Wizard colocou várias opções de criaturas dentro de um tipo de monstro, para poder cobrir diferentes níveis de desafios. O melhor exemplo disso são os vampiros. Tem vampiro agora no tema do jogo, desde o nível desafio 3, com o familiar vampiro. Aí depois vem a cria vampírica, o Vampire Spawn, que já existia antes, né? Ele tem CR5. Depois vem o vampiro Nightbringer, que tem o CR8. Aí vem o próprio vampiro mesmo, o clássico, com CR13. E por último, o nível desafio 15, o vampiro vegano aí, o Umbral Lord. Eu não posso olhar pra ele que eu começo a rir, cara. Tem uma parada muito bizarra nesse último vampiro. Eu vou falar disso mais pra frente, na parte de bizarro que eu achei no livro. Mas o fato é que você tem aí vampiro pra usar em vários níveis de aventura. É a mesma coisa com cultistas, tem vários goblins, bandidos, gnolls, tem bulete filhote, e todas essas variações vão ajudar o mestre a montar os encontros, você tem mais flexibilidade. E outra coisa que vai ajudar o mestre, principalmente em relação a desafio de grupos mais fortes, pares mais fortes, em níveis mais elevados, né, é o balanceamento que foi feito nessas criaturas mais poderosas, CR10 pra cima aí. Muitas delas eram consideradas bem fracas para o nível de desafio que elas tinham. Por exemplo, o Lich, ele foi bem modificado, e agora sim parece um desafio muito mais interessante para ser um chefão final de campanha. Sem contar que as suas estatísticas estão um pouco mais fáceis para serem utilizadas. Também foram adicionadas algumas criaturas mais fortes no livro. Tem um CR22 elemental e um CR23 que é um Uzi. E se estamos falando de balanceamento, de modo geral, o jogo está bem condizente com as novas regras de encontros lá do livro do mestre. Lá eles dividem o desafio em baixo, médio ou alto. E de certa forma isso é até parecido com as regras de 2014, só que tá bem mais tranquilo de montar um encontro, principalmente se você considerar múltiplos monstros, que na regra de 2014 era uma confusão danada. O único detalhe é que o D&D, do jeito que ele é concebido pelos desenvolvedores, é muito diferente do que a gente joga, ou pelo menos que eu jogo. Eu não fico colocando 3, 4, 5 combates seguidos, com um monte de monstros diferentes pra galera poder enfrentar e ir gastando os recursos. Normalmente eu faço 1 ou 2 encontros mais perigosos e é isso. Então se você joga mais ou menos assim, não vai esperando que os monstros agora estejam muito mais fortes para compensar o nível de poder dos personagens que aumentou. Você vai ter que continuar dando aquela ajustada para poder trazer desafio pro seu grupo, porque alguns monstros sim, ficaram mais parrudos, mas muitos outros estão basicamente os mesmos. E eu diria que vários monstros tiveram suas habilidades principais nerfadas. A gente vai falar aí do ruim e do bizarro já já. Deixa eu só finalizar a parte boa primeiro e depois a gente já emenda no ruim. Vamos falar da fantasia e do tempero aí dos monstros. E é bom que a gente esteja nessa parte do vídeo, porque esse tema é bom e ruim ao mesmo tempo, dependendo do monstro. Se você olhar os gênios, por exemplo, agora eles têm a conjuração da magia do desejo, cumprindo a fantasia de um gênio. Já a arte reg tem várias habilidades que amaldiçoam o inimigo e aí depois tem um dano extra pros amaldiçoados, que ficou muito legal, é um flavor muito maneiro. O Troll oficializou um esquema de que se os aventureiros dessem uma porrada mais forte, cortam um membro fora do Troll, e aí esse membro decepado começa a lutar sozinho, cara, e pode até crescer depois para formar outro Troll. O fato dos monstros em 2014 serem basicamente sacos de ponto de vida para os aventureiros baterem era uma reclamação muito grande, e a Wizards acertou no desenvolvimento de vários deles nesse livro. Só que nem tudo são flores. Do mesmo jeito que tem monstro maneiro, tem monstro chato pra dedéu. Várias criaturas continuam sem uma assinatura pessoal, sem uma fantasia legal. Gigante de fogo, urso coruja, o ogro, o Griffon e muitos outros não fazem muita coisa além de simplesmente dar porrada. Sobe garra, desce garra. E é isso. E pior, vários monstros icônicos foram bem nerfados em suas habilidades especiais. A petrificação do basilisco e da medusa se transformaram em ações bônus que têm recarga para funcionar. Outros monstros que aplicavam condições que duravam 1 minuto, agora essas condições operam somente até o final do próximo turno do alvo. E eu até entendo a opção de fazer isso em alguns casos, né? Um personagem paralisado por 2, 3 rounds, o combate inteiro, porque não conseguiu passar na salvaguarda, às vezes é uma parada ruim, né? É chato pro jogador ficar ali assistindo o combate. Só que ao mesmo tempo, os monstros deveriam compensar isso com mais dano ou alguma outra habilidade, o que não acontece. Então você acabou deixando essas criaturas
mais fracas do que eram em 2014. Principalmente se você contar que agora todas as classes estão mais poderosas, os personagens estão mais fortes. Você já percebeu que a gente entrou na parte ruim do vídeo, né? Vou pegar o Coven das Bruxas. Em cima tá o 2024 e embaixo 2014. Lá as magias que elas tinham quando estavam juntas eram maneiras, tinham poderes de combate bem fortes. Dá uma olhada no Coven de 2024 aí. Não tem nada de útil pra batalha. Não sei nem porque que eles colocaram isso dentro do bloco de estatísticas das bruxas, das hags. Ficou bem fraco o Coven. E assim, eu quero citar mais 3 problemas que me incomodaram nesse novo livro. O primeiro deles é a disposição em ordem alfabética que foi feita. Em 2014, você tinha no livro a seção de dragões, e aí vinham todos os dragões. Tinha a seção de demônios, e vinham todos os demônios. Das bruxas, e vinham todas as bruxas. Os monstros estavam agrupados por tipos, aí ficava fácil você ver ali dentro cada um deles e escolher o que você queria. Agora, os monstros estão dispostos em ordem alfabética sem agrupamento. Ou pelo menos quase todos eles. Uma bagunça, cara. Eu vou dar um exemplo, ó. Eu tava procurando por Hag, a bruxa ali, no H, certo? Só que não achei, não aparece. Não tem mais o conjunto de bruxas como era em 2014. Agora, eu tenho que ir no G, no Green Hag. Só que se eu quiser a outra, se eu quiser a Night Hag, eu tenho que ir lá no N. E aí a mesma coisa pro S, se eu quiser a Sea Hag, que vai estar aqui em cima. E esse mesmo conceito vai para vários monstros. Gigante do Fogo tá no F de Fire Giant. O Elemental da Terra tá no E de Earth Elemental. Tudo separado um dos outros. Os dragões também estão separados. Enfim, um caos. E pra mim é um problemão, porque você assume que o leitor saiba o nome do monstro. Às vezes o mestre não sabe exatamente o nome do monstro que ele quer. Mesmo tendo o apêndice que agrupa as criaturas, eu mostrei lá no início do vídeo, ainda assim eu acho que é uma parada ruim. Você vai ter que ficar olhando no apêndice, dificulta a busca. E além de dificultar a busca, tem outro problema, tem outra treta, porque ela complica a apresentação da história e da ecologia dos monstros, que é a minha próxima reclamação. O livro ficou bem limitado no lore, na ecologia, no comportamento, na história dos monstros. Pega, por exemplo, o gigante. Em 2014, que está aí na sua tela, a gente tinha toda uma história da civilização dos gigantes. A sociedade deles, os deuses, como era cada um desses gigantes. Depois vinham as particularidades de cada um deles e, por último, as estatísticas. Agora é o que está na sua tela aí, ó. Só tem algumas poucas linhas falando um pouquinho de cada um dos tipos de gigante. Eles estão separados, você não tem aquela cultura toda e é isso, só isso. De modo geral, eu acho uma grande perda para o jogo, já que esse conhecimento todo em volta dos monstros ajuda os mestres a criar suas aventuras. Tem gente que começa a preparar a campanha, a aventura, escolhendo os monstros primeiro e sem essa lore, e isso fica prejudicado. Então eu não gostei, essa falta de flavor, de história, é um mal do D&D 2024, eles fizeram isso com muita coisa. Por exemplo, subclasse, cara, hoje em dia não tem texto nenhum, é só o poder e pronto, não tem aquele flavor. Mas enfim, vamos em frente, hoje é livro do monstro, só falta agora uma reclamação antes de eu passar pro bizarro que eu achei nesse livro. E isso vem aí em torno dos monstros que soltam magias, ou tem habilidades aí que são representadas por magias. Que na minha cabeça ficou uma confusão danada. Por exemplo, olha aí essa presença aterroradora do dragão negro. Do jeito que tá escrito aí, ela tem o mesmo efeito de uma magia de fear, de medo, e é feita com a habilidade de magia do dragão. Só que na minha cabeça, do jeito que tá escrito aí, o dragão pode tomar uma contra-mágica dessa magia do medo. Porque ali no texto só fala que ela não precisa do componente material. E na descrição da magia Counter Spell, diz que se a magia tiver qualquer componente, material, verbal ou somático, dá pra habilitar uma contra-mágica. Pra vocês verem a diferença, olha aqui no Golem de Pedra. A habilidade de lentidão que ele tem fala que é sem nenhum componente mágico. Então essa aí não pode ser counterada. Mas o medo do dragão eu acho que pode. Assim como as outras magias que ele tem. Uma confusão, meu amigo. Sem contar que o fato de que você vai precisar consultar o livro do jogador toda vez que quiser ver o que uma magia do monstro faz, fica um negócio ruim. Nem sempre a gente como mestre tem a magia fácil na mente, né? A gente não lembra direito. Então isso ficou um saco, cara. Será que eu não dava para simplesmente colocar uma linhazinha ali do que a magia faz na estatística do monstro, direto e reto? Não gostei, não curti. E pronto, agora sim, chegamos nas polêmicas. Eu sei que vocês gostam da polêmica, né? Eu não gosto, cara. Eu queria gerar uma conversa saudável, sem treta, para que as pessoas possam expor as suas opiniões. Eu vou dar as minhas aqui nesse vídeo. Fiquem tranquilos de fazer os seus comentários a favor ou principalmente contra minhas ideias. Porque eu queria ver se aparecem bons argumentos para me deixar mais de boa com algumas bizarrices que a Wizard fez. E tipo, cara, eu acho que isso é uma pena, porque existem ótimas coisas nesse livro. A gente reclama, aponta problemas,
problemas, mas de modo geral, eu achei o novo Livro dos Monstros muito bom. Bem melhor do que o de 2014 em praticamente todos os sentidos. Só que como eu adoro D&D, eu fico aqui carregando a bandeira do jogo no Brasil, fico na obrigação também de reclamar quando as coisas aí não tão legais, quando na minha cabeça as paradas não tá maneiro. Quem sabe um dia a gente não chega numa versão mais refinada? Se bem que deveria ter sido esse livro a versão mais refinada, né? Enfim, vambora, que eu tenho 3 casos bizarros pra colocar nesse vídeo. Eu acho que tem até uns outros, mas eles vão ficar para uma próxima ocasião, não quero misturar tanto as coisas. Aqui eu vou falar da completa remoção dos monstros humanoides, do sumiço da filactéria dos Slits e também da peculiaridade de um vampiro. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? E tipo, eu tô vendo a galera aí louca falando na internet que não tem mais orc no Livro dos Monstros. E não tem mesmo, esse já era, sumiu. Só que eu vou além no problema. Eu vou dizer pra você que sumiram todos os monstros humanoides do livro. Ou melhor, todos os humanoides foram deslocados para outras categorias. Githyanki e Githzerai viraram aberrações, assim como os Kutoa. Goblin viraram Fey, assim como Hobgoblin e Bugbear. Aarakocra e Homem-Lagarto se transformaram em elementais. Kenku e o Anti viraram monstruosidades, e assim por diante, tem outros exemplos. E eu até entendo fazer algumas modificações para deixar o jogo melhor, tipo os Gnolls serem transformados em Fiends, eu acho que faz sentido. Eles têm aí uma ligação muito forte com o deus deles lá, né, que é um demônio sinistro, é uma parada legal. Mesma coisa os Kobolds, que agora são tipo dragão. A Wizard vem aproximando os Kobolds dos dragões já tem um tempo, né, eu particularmente curto essa ideia para ficar diferente de Goblin, Orc e tal. E reitero, se a modificação é feita com a intenção de melhorar o jogo, eu tô de boa. Só que tudo que eu tô vendo não me parece ser esse o caso. Porque parece que eles tomaram a decisão de não ter mais nenhum humanoide, nenhum monstro humanoide no jogo e forçaram isso em todas as outras criaturas. O que eu acho bizarro, cara. Eu não consigo explicar uma decisão dessas. Você transformar os homens lagarto em elementais? Que isso, cara? Que sentido tem essa parada? Pra que isso? E aí você entra no assunto dos orcs terem desaparecido do livro. Mas eles não foram os únicos. Os Drows e os Duergar também se foram, não existem mais. E eu até sei o que a galera vai comentar. Que eles agora são raça jogável e por isso não aparecem, saíram do Livro dos Monstros. Eu podia até aceitar essa ideia, se ela não fosse só uma muleta, só uma desculpinha boba. Porque assim, e o Duergar? O Duergar não é raça jogável em 2024. Por que ele sumiu também do Livro dos Monstros? E assim, cara, eu acho lamentável terem removido esses monstros clássicos do jogo. Eu não consigo entender essa decisão, eu lamento ela profundamente, porque vai descaracterizando o que é jogar D&D. Eu vou continuar aqui jogando normal com Drow, Orc, Duergar, mas pô, pega a visão aqui comigo. Imagina daqui a 3 anos quando a poeira baixar. Pega um jovem aí que assistiu o Cellbit, Ordem Paranormal, gostou do RPG, gostou da parada, quer se aprofundar, vai jogar outra coisa e pega D&D, que é o mais famoso, mais antigo. Aí ele lembra de outra parada que ele assistiu, o filme do Senhor dos Anéis, maneiro pra caraca, a luta do bem contra o mal lá na Terra-média, e ele quer reproduzir isso numa campanha dele. Ele vai pegar o Livro dos Monstros, vai preparar sua aventura e vai procurar pelos orcs e aí vai encontrar nada. Não tem nada, não tem orc. Ele vai encontrar uma estatística genérica de parrudo que os caras não tem nem o trabalho pra dizer pra você peculiarizar ela. Tá lá só pra ser uma conversão e um cala-boca na galera. E o mais triste disso é que a simples remoção dos monstros acaba com qualquer possibilidade de debate ou exploração dos temas aí que poderiam tornar o jogo mais interessante. E cara, tinha outras maneiras de fazer isso. Você não precisava simplesmente remover os monstros. Era só fazer o que a própria Wizard fez com os Minotauros. Eu não sei qual é a treta com o Minotauro, mas agora eles são os Minotauros de Baphomet. E pronto, tá resolvido. Porque, sei lá, tem alguma outra coisa que não pode usar, não pode matar Minotauro? O mesmo não acontece com o Minotauro de Baphomet. Esse é o sinistro, ele é um Minotauro diferente. Pode enfiar a porrada nele. Ele não tem família, ele é malvado, não tem nada. O Minotauro de Baphomet tá de boa, bota no livro. Isso é a mesma solução que a gente vai ter em Infantil. O cenário que a gente tá desenvolvendo aí pro brasileiro jogar D&D vai sair até o final do ano. Fica ligado em Infantil, se você não sabe que projeto é esse. Tô dando a minha vida nele aí. A gente vai ter os orcs dos jogadores, estilo World of Warcraft, o orc bonzinho de boa que anda pela rua, nas cidades, tem família, tudo certinho, bonitão.
Mas o detalhe é que a gente também vai ter os orcs nariz de porco, old school sinistro, os orcs do sangue fervente, que vão ser lá os vilões, uns monstros bizarros, sedentos por sangue, que quando você encontrar nas suas aventuras, é melhor você não ter nenhum tipo de piedade, cara, porque eles não vão ter com você. Eles vão arrancar suas unhas, vai cortar suas orelhas, vai cozinhar seus testículos enquanto você ainda tá vivo. É orc sinistro old school pra você dar porrada. E na minha cabeça é só você fazer isso. Nomear o monstro e dizer que esses aí são malignos. Pronto, tá resolvido. Você não tá generalizando a espécie inteira, aqueles ali são os malvados. Porque, cara, se a gente não parar de querer fazer paralelo de criatura fantástica que não existe com o mundo real, daqui a pouco não vai sobrar nada pra gente usar, cara. Vai ter problema pra matar Goblin, Hobgoblin, Minotauro eles deram esse jeito, Ogro, Elemental, Urso Coruja, Medusa, sei lá, bicho. Tudo aparece com algum problema. Se a gente alimentar isso, ferrou. E toda vez que você abre uma exceção, você tá alimentando isso. É a mesma pegada, a lore, a história dos Lich, que mudou. Outro ponto que eu quero trazer pra vocês. Sabe aí a clássica filactéria dos Lich? Aquela parada que deixa eles imortais, que se você não destruir, o monstro volta? Pois é, agora não chama mais filactéria, porque esse nome ofende algum grupo, sociedade, religião na vida real, não sei o que é, não quis nem procurar pra saber exatamente. Poxa vida, cara, 50 anos de D&D falando filactéria. E eu sei que pode parecer bobo, cara, mas é a identidade da parada, é o que torna D&D D&D e não outro jogo qualquer. Se tu fica tirando a identidade do bagulho, se você descaracteriza demais, você vai perder o sentido de jogar D&D, saca? Eu sei que cada um joga do jeito que quiser, cada um faz a sua mesa. Eu vou continuar chamando de filactéria, eu vou continuar com orc. Só que, poxa, a gente tem que proteger o coletivo do jogo. O que vale é o que está escrito nesses 3 livros básicos. As pessoas novas que estão chegando no hobby vão ter essas coisas como referência. Eles não vão saber que antes era filactéria, que foram 50 anos de história com isso. Eles só vão ver o nome novo que deram aí pra parada e pronto. Esse negócio me chateia porque descaracteriza o jogo que eu tanto amo. E eu gostaria de que as pessoas, as próximas gerações, continuassem jogando mais ou menos do jeito que eu joguei, que eu me diverti, que me fez apaixonar pela parada. Eu entendo, eu sei que tem alguns problemas que são meio sinistros. E se esses problemas são resolvidos pro jogo evoluir, se a parada tem sentido, show de bola, vamos mudar. Só que tem algumas coisas, cara, que são feitas só pra, parece que pra mover uma agenda. É difícil explicar, porque não faz muito sentido, cara. É até hipocrisia você tirar algumas coisas do jogo, deixar outras. Aí essas que você deixou, outras pessoas vão reclamar, você vai tirar também. Parada louca, velho. Enfim, deixa eu falar agora dos vampiros aí, que essa é mais de boa, é mais leve. É só uma escolha ruim mesmo, na minha opinião. Tá mais ligado à estatística do monstro do que idealizações da sociedade. E assim, eu não concordo, mas eu entendo de terem removido a regeneração do vampiro. Deram um pouquinho mais de pontos de vida para poder compensar, tiraram uma habilidade que às vezes o mestre esquecia, né, para deixar o vampiro um pouco mais fácil de rodar. Então assim, agora o vampiro 2024 não regenera mais vida. E eu já acho isso ruim, mas eu tava de boa, eu tava ok, beleza, vai passar essa daí. Só que o pior veio depois. Quando eu fui olhar o vampiro Umbral Lord, porque alguém lá na Wizard teve a brilhante ideia de achar maneiro um vampiro que não morde. Não tem mordida na estatística do monstro, bicho. Não tem mordida nos ataques. É um vampiro vegano, um vampiro do crepúsculo. E, cara, logo um vampiro que era pra ser o mais forte. Pior, para compensar, eles fizeram uma habilidade que ele coleta sangue à distância na ação bônus. Pô, e eu achei ela sensacional. Imagina só o seu vampiro lutando ali com o bárbaro corpo a corpo. Ele dá aquela mordida sinistra, arranca sangue, recupera a vida. Aí ele olha pro lado, vê o maguinho lá à distância, usa a ação bônus para pegar o sangue do maguinho também, que tava lá longe, né? Achava que tava seguro, longe do inimigo. Maneiro pra caramba. Mas não, o vampiro Nutella aí não tem mordida. Tá de brincadeira, cara. Bizarro. Por quê, cara? Por quê? Vampiro sem mordida, medusa e basilisco que não petrifica direito, dragão que não coloca medo no coração dos inimigos. Cara, às vezes fica difícil defender o D&D, cara. Às vezes é complicado, meus amigos. Deixa eu agradecer a galera do Mercado RPG por apoiar não só esse vídeo, mas todo o nosso conteúdo. Já há anos estamos trabalhando juntos. Mercado RPG é a melhor loja de RPG do Brasil. Se você precisa de qualquer tipo de acessório, vai lá no Mercado RPG, que eles têm de tudo, desde grid, miniatura,
miniatura, tinta para pintar miniatura, livros e outros acessórios maravilhosos, você ainda tem o cupom de desconto Gruntar, tá tudo aqui embaixo no link, confere lá o Mercado RPG. Queria agradecer a todos os nossos apoiadores do Catarse, sem eles seria impossível fazer esse tipo de conteúdo. Com somente R$8 você apoia o Catarse e ganha um monte de benefícios, tem músicas categorizadas, um monte de mapa, miniaturas em formatos de tokens, a gente está preparando um material aí que vai ser uma cidade inicial, um vilarejo inicial para as suas campanhas, enfim, muita coisa, mas principalmente você me ajuda a criar vídeos como esse, trazer conteúdo pra galera que curte RPG no Brasil. E se você quer saber mais sobre as regras de 2024, eu vou deixar desse lado aqui, ó, um vídeo falando sobre flanco nas batalhas, uma regra opcional que também desapareceu do jogo. Desse outro lado, eu vou deixar o vídeo de outra coisa bizarra, falando sobre a remoção dos meio-elfos e dos meio-orcs. Ele não tá pronto agora, mas daqui a pouquinho vai estar pronto, vai ficar aqui desse lado. E nessa hora que eu agradeço você ter chegado até aqui, deixa um comentáriozinho pra gente poder trocar uma ideia. Tem muito assunto pra falar e eu adoraria saber o que tá passando aí na sua cabeça sobre esse novo livro dos monstros. Vou finalizando nessa. Obrigado a todos pela moral, pelo carinho e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Abraço!